Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje vamos falar sobre espelhos esféricos. Mais precisamente vamos falar sobre a construção de imagens nesses espelhos esféricos, né? Os espelhos esféricos a gente tem dois tipos, nós temos o espelho côncavo e o espelho convexo. Então a gente vai aprender a diferenciar o espelho côncavo do espelho convexo e vamos aprender a construir as imagens, né, em cada um desses espelhos. Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei para me ajudar, tá certo, galera? Bom, primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui um espelho côncavo e um espelho convexo que com certeza todo mundo tem em casa. Será que eu tenho em casa realmente um espelho desse? Tenho certeza que sim, galera. Olha só, uma colher pode servir para a gente de exemplo de espelho côncavo e o espelho convexo. Então, todo mundo com certeza tem uma colher em casa. Talvez não seja uma colher tão bonita quanto esta, né, quanto esta minha colher, mas você deve ter uma colher que com certeza deve ser pelo menos um pouquinho espelhada. Se não tiver, dá uma polidinha, né? Dá uma limpadinha que fica. Mas olha só, essa parte da colher que tem a curva para dentro, tá vendo? Aquela é uma parte mais curvada para dentro. A gente tem um espelho côncavo. E essa parte da colher que tem uma curvatura para fora, nós temos o espelho convexo. E prestem atenção nessa imagem lá, talvez vocês consigam ver alguma coisinha. Se você observar, no espelho côncavo, se você se olhar de frente para ele, você vai ver que a sua imagem vai estar invertida. Aí você pergunta, professor, toda a imagem de um espelho é invertida? Não. Nesse caso, gente, o invertido quer dizer de ponta cabeça. E se você olhar para a parte do espelho convexo da minha colher, eu vou olhar a minha imagem e a minha imagem vai estar de pé, direita e menorzinha. Então preste atenção nesses detalhes, pegue uma colher para você estudar isso aqui. Tenho também um exemplo aqui da minha concha aqui para pegar feijão, sei lá. Talvez todo mundo tenha uma concha, talvez não seja tão espelhada quanto essa, talvez seja de plástico, enfim, mas essa daqui é espelhada e ela serve muito bem, olha só. Olha só a parte aqui, ó, espelho convexo, a curvatura para fora. E olha só essa parte aqui, ó, a curvatura para dentro, né? A curvatura para dentro. Então essa parte aqui é a parte do espelho côncavo, tá certo? E reparem que acontece a mesma coisa. Quando eu olho para o espelho convexo, a parte convexa, estou olhando para ele. Na parte convexa eu vejo a minha imagem menor e direita, eu vejo ela de pé. Quando eu olho para a parte do espelho côncavo, eu vejo a minha imagem de ponta cabeça, ou seja, invertida. E se eu me aproximo muito dela, eu até consigo ver que ela chega um momento que ela desinverte. Então a gente vai observar esse tipo de coisa na construção teórica aqui agora, tá certo? Então, galera, vamos começar a nossa aula aqui falando sobre como que a gente vai identificar um espelho côncavo e um espelho convexo. Aqui nessa parte teórica mesmo, na parte quando a gente vai olhar para um exercício, né, a construção de uns desenhos. Então, lembra que eu disse para vocês, um espelho esférico, então ele vem de uma construção de uma esfera. Então, aqui, como nós estamos em duas dimensões, vamos desenhar essa esfera como sendo a representação, né, um círculo, né? Então, vamos pegar aqui um círculo. Esse círculo, como qualquer outro círculo, ele tem um centro dessa circunferência. Então, a gente coloca aqui, ó, pontinho aqui, que vai ser o centro dessa circunferência. Vamos supor que a parte espelhada desse círculo seja a parte de dentro dele. Então, essa parte de dentro é a parte espelhada e a parte de fora seja a parte não espelhada. A gente simboliza a parte não espelhada quando a gente coloca aqui alguns tracinhos, como se fosse um cíliozinho, sabe? Então, a gente coloca esses tracinhos. Então, essa parte aqui de fora é a não espelhada. A parte de dentro é a parte espelhada desse espelho. Esse C é o centro da circunferência desse espelho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nessa minha esfera, nessa circunferência. Venho aqui e corto ela, por exemplo, aqui. Faço um corte bem no centro dela. Daí eu vou tirar essa parte do lado esquerdo do meu desenho, porque ela foi cortada. E vou apagar também essas coisas para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá certo? Vou apagar essas informações aqui. Só vou deixar o centro ali. Bom, então acabamos de construir um espelho côncavo. Reparem que essa parte aqui, ó, a parte de dentro, era aquela parte espelhada. Então, espelho côncavo é esse que tem a curvinha para dentro. Assim como qualquer outra circunferência, a distância entre o centro da circunferência até a borda da circunferência, né, nós temos o chamado raio. Então aqui também não é diferente, galera.
Essa distância do centro até a borda, a gente chama de R, que é o raio da circunferência. E existe mais um ponto importante, que é a metade do raio. A metade do raio a gente chama de foco. Então aqui, ó, na metade aqui do raio, nós temos o foco. E essa região central do espelho, do nosso espelho esférico, na região central da parte refletora, a gente chama de vértice. Então esse pontinho aqui, ó, é o V de vértice. Então vamos fazer uma legendinha aqui embaixo, ó. O C é o centro da esfera, o R é o raio, o V é o vértice, que é o centro espelhado, e o F é o nosso foco. Lembrando que o foco, a distância focal é o raio dividido por 2, é a metade do raio. Ou seja, se o raio vale 10, o foco vai ser 10 dividido por 2, que é 5, a distância focal. E o espelho convexo, professor? Mesma coisa, galera. Desenhamos aqui, então, uma esfera. Essa esfera tem aqui o centro dela, certo? E vamos fazer um corte. Lembrando que agora a parte espelhada é a parte de fora e a parte de dentro está não espelhada. A gente coloca aqui, ó, os tracinhos na parte de dentro, parte não espelhada. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um corte. Faço um corte nesse espelho e vou tirar aqui essa parte dele. Tirei ali apaguei aquela parte não espelhada para não ficar muito poluído, mas aqui a gente segue com o mesmo padrão, galera. Essa distância aqui, ó, é o raio, metade do raio é o foco e a região aqui central espelhado é o vértice. Temos aqui então o espelho convexo. Agora vamos para as construções das imagens desses espelhos em cada um dos casos. Vamos começar pelo espelho côncavo. O espelho côncavo, no primeiro caso, a gente vai chamar de caso A, é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Então, eu fiz aqui o desenho do espelho côncavo. Temos aqui, então, o centro de curvatura, o foco e o vértice, igual a gente viu. E essa linha preta aqui, ó, é o eixo principal desse espelho. A gente sempre faz ele bem na região central ali dele, né, ligando esses pontos, o centro, o foco e o vértice. Vamos construir o objeto. O nosso objeto vai ser uma seta para cima. Por que uma seta, professor? Porque esses primeiros experimentos eram feitos com uma vela, e aí eu colocava a vela na frente desse espelho e via a imagem dessa vela produzida por esse espelho. Uma vela porque ela emite luz, ficaria muito mais fácil. Aqui eu não vou ficar desenhando uma vela, primeiro porque eu não tenho esse dom artístico. E segundo, é que na verdade a maioria dos livros traz esse desenho da seta. A ideia de ser uma seta é porque se eu sei que a seta está assim para cima, eu sei que ela está de pé. Se caso a minha imagem aparecer com a seta para baixo, significa que eu tenho uma imagem de ponta cabeça. Então é melhor desenhar uma seta para eu ter essa orientação, tá certo? Fica muito mais simples. Reparem também no tamanho dela. Eu fiz um tamanho aqui, ó, de 3 quadradinhos, né? Ó, 3 quadradinhos para cima aqui. Então ela está de pé com 3 quadradinhos para cima. Legal, professor? Então esse é o meu objeto, certo? E aí, como que eu descubro a imagem formada por esse espelho côncavo? Eu vou fazer 2 raios e eu sempre explico com esses 2 raios porque ele funciona em todos os casos. Eu poderia pegar 2 raios diferentes desses que eu vou pegar, mas eu vou pegar esses 2, pois esses 2 não tem erro, vocês conseguem fazer e funciona para todos os casos, que a gente vai ver aqui. Então, os raios de luz eu vou fazer uma linha amarela. Esses raios de luz sempre, preste atenção, sempre vão sair da cabecinha do objeto. O raio de luz sempre sai da cabecinha. Então, o primeiro raio de luz, ele vai ser paralelo a esse eixo principal. Esse eixo aqui é essa linha preta, né, que eu fiz aqui, ó, essa linha preta. Então, esse primeiro raio sai sempre da cabecinha e vai lá no meu espelho. Bate lá no espelho. E aí a gente desenha uma setinha assim, ó, para indicar que o raio de luz saiu da cabecinha e foi lá no espelho. Saiu da cabecinha, foi lá no espelho, esse raio que é paralelo, ele vai lá para o foco. Então ele bate no espelho e vai para o foco. Tá vendo que ele bate no espelho e foi encontrar o foco? Então esse é o primeiro raio de luz. E o segundo raio de luz, professor? O segundo raio de luz também sempre sai da cabecinha. Galera, as coisas sempre saem da cabecinha. Pensa assim, saiu da cabecinha, esse raio de luz vai lá no vértice. Raio de luz que vai no vértice, ele vem com um ângulo aqui, ó, em relação ao eixo.
O ângulo refletido tem que ser igual, lei da reflexão. O ângulo refletido no vértice vai ser exatamente o mesmo. Porém, é difícil a gente pegar esse ângulo aqui, né? Ó, por exemplo, vou construir o raio aqui. Qual que é o ângulo? É mais para cá? É mais para lá? Onde que tá? Então, para não ter erro, o certo seria usar um transferidor. Não tem um transferidor aqui, provavelmente você também não vai ter na hora de fazer a prova, na hora de fazer um Enem, alguma coisa do tipo. O que que você faz? Olha a dica que eu dou. Ó. O objeto não tem 3 quadradinhos para cima, vou colocar um ponto 3 quadradinhos para baixo. Aqui, ó, ponto aqui, 3 quadradinhos para baixo, na mesma linha dele. Então, esse raio vai bater lá no vértice e ele vai lá nesse ponto. Pronto. Fiz o raio de luz refletido aqui pelo espelho. E reparem que o ângulo, ó, é bem parecido o ângulo que formou, ficou muito próximo, tá certo? Então, sem uma ajuda do transferidor, você consegue fazer isso muito bem. Legal, professor, tá? Agora eu fiz os 2 raios de luz que você falou. Onde que está a imagem? A imagem está no cruzamento desses raios de luz, mas no cruzamento depois que eles bateram no espelho. Então, depois que eles bateram no espelho, o cruzamento está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, vamos marcar esse pontinho, ó. Ou seja, a minha imagem vai aparecer aí. A minha imagem vai ser isso aqui, ó, galera. Ela vai ser do eixo principal até esse ponto. Essa seta em vermelho. Por que ela aponta para baixo, professor? Porque eu sempre construo a imagem do centro desse eixo aqui para baixo, porque elas se cruzaram ali embaixo. Então, do centro para baixo, a seta fica virada de ponta cabeça. Então, aqui é minha imagem. É a seta que é a imagem, tá, galera? Como que é essa imagem, gente? Essa imagem, ela é invertida. Invertida é o de ponta cabeça. O objeto estava de pé, a imagem vai aparecer invertida. Ela é real. Real é quando a imagem ela está fora do espelho. A parte de dentro do espelho seria para cá. A parte daqui é fora do espelho. Então a imagem real ela aparece na parte de fora do espelho. Se eu colocar uma telinha aqui, essa imagem vai ser projetada nessa telinha, tá certo? Então ela é uma imagem real, invertida, real, e ela é uma imagem menor do que o objeto. O objeto tinha 3 quadradinhos para cima, a imagem tem quase 2 para baixo, então ela é uma imagem menor do que o tamanho real, né, do objeto, tá certo? É muito simples, galera, esse é o primeiro caso. Próximo caso, galera, o objeto está entre o centro e o foco. Então, está vendo que ele está bem no meio entre o centro e o foco? Vamos construir o raio de luz. O raio de luz sempre sai da cabecinha, sempre aqueles 2 que eu mostrei para vocês. Então, sai da cabecinha, olha esses raios de luz. Então, ó, sai da cabecinha, vai paralelo até o espelho. Bateu no espelho, reflete para o foco. Reflete para o foco. Olha esses raios de luz, olha só que bonito esses raios de luz. Grande professor Maurão. Tive aula com o professor Maurão, esse do meme dos raios de luz. E o próximo raio de luz? O próximo raio de luz também sai da cabecinha. Ai, professor, sempre sai da cabecinha? Isso, sempre as coisas saem da cabecinha. Vai lá no vértice. Raio de luz que vai no vértice reflete no mesmo ângulo. Como que eu faço para colocar o mesmo ângulo? Ó, vem aqui, ó, coloca um pontinho. O objeto não tem 3 para cima? Coloca um pontinho aqui, ó, 3 para baixo, na mesma linha dele. E faço o raio de luz sair aqui do vértice e passar por esse pontinho. Onde os raios de luz se cruzaram? Ó, aqui, ó, se cruzaram aqui. Portanto, a imagem vai ser formada ali. Aqui a imagem, ó, sempre saindo aqui do eixo e indo lá até o ponto de encontro, ó. Olha a imagem aqui. Como que é essa imagem, professor? Essa imagem, ela é de ponta cabeça, então ela é invertida. A imagem apareceu na parte de fora do espelho côncavo. Então ela é uma imagem real. Uma imagem real. E essa imagem, vocês conseguem perceber que ela é maior do que o objeto. Olha lá, o objeto tem 3 para cima, a imagem tem 1, 2, 3, 4 e pouco para baixo, 4,5 para baixo quase. Então ela é uma imagem maior. Portanto, se o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem vai ser invertida, real e maior. Pode conferir, galera. Pega aquela colherzinha que eu mostrei para vocês. No primeiro caso, fica longe. Você vai ver que ela vai estar menor e de ponta cabeça. Começa a se aproximar. Você vai ver que a imagem começa a ficar bem grande, mas também de ponta cabeça. Tá certo? Vamos para o próximo caso. No próximo caso, o objeto
está sobre o foco, caso C, objeto sobre o foco. Objeto sobre o foco, nós vamos construir dois raios de luz. Quais são esses dois raios de luz? Um que vai paralelo e vai para o foco, e o outro que vai no vértice e reflete no mesmo ângulo. Gente, é sempre a mesma coisa. Assim não tem erro, só construir esses dois raios de luz. Tem livros que vai colocar, constrói o raio de luz saindo do centro, tá? Não se preocupem, faz esses dois raios de luz que funciona sempre. Então, olha só, raio de luz sai da cabecinha. Sempre sai da cabecinha, né, professor? Isso, sempre sai na cabecinha. Agora vocês estão aprendendo. Saiu na cabecinha, bateu, vai para onde? Vai para o foco. E o outro raio de luz? O outro raio de luz sai da cabecinha e vai para o vértice. Bateu no vértice, reflete no mesmo ângulo. Para garantir que é o mesmo ângulo, faço aqui, ó. O objeto não tem 3 para cima? Faço aqui, ó, 3 pontinhos aqui para baixo. E faço o raio de luz saindo do vértice e batendo naquele pontinho. Agora, reparem o seguinte. Esses raios de luz, eles estão bem paralelos um do outro. Raio de luz paralelo, eles não se encontram. Pode ser que no desenho não fique assim tão bom assim o paralelo, mas tenha isso em mente. Quando o objeto está sobre o foco, em cima do foco, certinho, os raios de luz não vão se cruzar, os raios vão ser paralelos. Raios paralelos, a gente não vai ter a formação de imagem. A gente chama de imagem imprópria. Não ocorre a formação da imagem. Por quê? Porque esses raios estão paralelos. E os raios paralelos não se cruzam. Certo, galera? Facinho, hein? Próximo caso, caso D de Deus, objeto entre o foco e o vértice. Então agora o nosso objeto está bem pertinho do espelho côncavo ali. Olha só, o que eu faço? Dois raios de luz. Raio de luz sai da cabecinha sempre. Sai da cabecinha, vai lá para o espelho. Raio de luz paralelo, bate no espelho, vai para onde? Opa, vai lá para o foco. Então, raio de luz indo lá para o foco. E o outro raio de luz sai da cabecinha, vai lá no vértice. Nem vou desenhar certinhos para não ficar muito poluído, tá, galera? Bateu no vértice, onde que ele vai? Opa, ele tem que refletir no mesmo ângulo. Coloca aqui, ó, um pontinho 3 para baixo, porque o objeto tem 3 para cima. Ah, professor, se tivesse 2 para cima, colocaria 2 para baixo. Então, 3 para baixo e construo aqui o raio de luz. Legal, fiz os raios de luz. Aí você fala, professor, eles não vão se cruzar nunca, eles estão se divergindo, eles estão se abrindo, eles não vão se cruzar. Porém, olha só o que acontece. Esses raios não são paralelos, então eles não vão se cruzar aqui, mas eles podem se cruzar lá em cima. Então, olha só, se eu prolongar esse raio de luz aqui, ó, então vou prolongar esse raio de luz aqui, ó, para dentro do espelho. E vou prolongar esse raio de luz aqui também para dentro do espelho. E olha só como eles vão se juntar lá em cima, né? Então aqui, ó, é o nosso eixo. Vou manter aqui uma linha reta aqui para dentro, ó. E olha só, eles se encontraram aqui, ó. E cruzaram aqui. Então vai estar aí minha imagem, professor? Isso. Olha só a imagem. Sempre sai aqui do eixo e vai lá onde eles se encontraram. E está aqui a minha imagem. Esses raios, quando a gente fala que eles são prolongamento, a gente faz eles pontilhados. Pontilhadinhos assim, ó. Porque eles estão dentro do espelho. O raio de luz ele não entra dentro do espelho. Ele só fica... Então a gente faz uma projeção dele, por isso que a gente faz essa construção de forma pontilhada. Mas não muda nada, galera. Então a imagem vai ser formada ali. Essa imagem agora, ela é uma imagem direita. O que é uma imagem direita? É uma imagem de pé. Então o objeto está de pé, a imagem apareceu de pé também. Ela é uma imagem virtual. O que é uma imagem virtual, professor? É uma imagem que está dentro do espelho. Aqui, ó, ela está na parte de dentro do espelho. Lembra que todas as outras estavam aqui na parte de fora dele. Na parte de dentro é virtual. Um outro jeito de pensar quando é imagem virtual é quando a imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Isso aqui, ó, o pontilhadinho é o prolongamento. Lembra que eu prolonguei? Os raios de luz vieram para cá, mas eu prolonguei ele para dentro. Prolongamento dos raios de luz, imagem virtual. E também ela é uma imagem maior. Ficou na cara que ela é maior, né, galera? Olha o tamanhão dela, né? O objeto tem 3, essa imagem tem aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9, praticamente 9 de tamanho, né? Praticamente triplicou o tamanho dela. E é isso, terminamos essa parte do espelho côncavo. Vamos para o último caso, um único caso só, que é para o espelho convexo.
Bom, galera, no espelho convexo é muito simples, só tem um caso, porque o vértice, o foco e o centro ficam para a parte de dentro do espelho. Então, em qualquer lugar que eu colocar o objeto, sempre vai acontecer a mesma coisa. Então, coloquei o objeto nessa posição. O que eu faço aqui? Construo os dois raios de luz que eu expliquei para vocês. São sempre os dois que funcionam em todos os casos. E você não precisa se preocupar com mais nenhum outro. Então, vou construir o raio de luz. Ó, raio de luz sai da cabecinha e vai lá no espelho. Esse raio de luz paralelo ao espelho, ele reflete em direção ao foco. Só que um espelho, ele reflete. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou fazendo o espelho entrar, o raio de luz entrar no espelho. Não é o que acontece. O raio de luz, ele não entra no espelho. Porém, esse raio de luz, eu vou fazer ele um prolongamento dele entrando no espelho e na verdade, o que acontece é que ele é refletido. Então, como assim, professor? Olha só, o raio de luz, ele vem aqui para dentro do espelho na direção do foco, mas na verdade aqui, ó, é um prolongamento. Então, a gente faz ele pontilhado, mas na real o raio de luz bateu aqui, ó, e ele foi para cima na reflexão. Ele foi refletido. Então, ele veio paralelo, bateu no espelho e refletiu para cima. E o outro raio de luz, professor, é aquele que vai no vértice. Então, olha lá, o raio de luz sai da cabecinha e vai lá para o vértice. O que acontece no vértice? Ele reflete no mesmo ângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, um pontinho aqui para baixo, ó, tá 3 para cima, vamos colocar um pontinho aqui 3 para baixo, vem aqui no vértice, reflete nessa direção. Aí você fala, bom, eles não vão se encontrar. Tem um raio aqui, ó, bateu, refletiu para cá. O outro veio no vértice, refletiu para lá, eles não vão se encontrar. Mas e o prolongamento desses? Olha lá, o prolongamento desse foi na direção do foco. Sempre esse raio tem que vir na direção do foco. E esse aqui, ele prolonga, vamos prolongar ele para dentro do espelho também, ó. Então, o prolongamento dele para dentro do espelho é esse raio aqui. E eles vão se cruzar. Onde, professor? Aqui, ó. Olha o cruzamento dos dois raios. Um vindo aqui, o outro assim, eles se cruzaram. E é aí onde vai ser formada a imagem. Olha só aqui minha imagem, em vermelho. E como que é essa imagem, professor? Olha só. Essa imagem, ela é direita. Por que direita? Ela é de pé. O objeto está de pé, a imagem está de pé. Ela é uma imagem que foi formada dentro do espelho, então ela é uma imagem virtual. Ela não está na parte de fora do espelho. E ela é uma imagem menor. Menorzinha, galera. Ó, o objeto tem 3, essa imagem tem ali praticamente um quadradinho só. E de fato, pega a parte convexa lá da sua colher, que vai ser o nosso espelho convexo aqui. Parte convexa é essa parte aqui de fora da colher, certo? Olha para ela, reparem que a sua imagem ela vai ser menorzinha. E ela vai ser sempre direita, sempre menor. Posso aproximar, posso distanciar, eu vou ver a minha imagem sempre direita e menor. Tá certo, gente? Então essa aula ficou um pouquinho longa, mas espero realmente que vocês tenham gostado e eu acho que merece aí o like de vocês. Galera, muito obrigado pela participação de vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo pra galerinha e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!